Obrigado. Bom dia a todos. Estou modulando minha voz aqui, está dando para ouvir bem. Muito bom ver um monte de caras conhecidas, isso me tranquiliza. Eu sou bastante tímido, né, para falar em público, acho que todo mundo é, mas comigo parece que é pior. Geralmente eu faço alguma besteira, derrubo alguma coisa, então eu vou tentar me controlar aqui, falar com cuidado, para não acontecer nenhum desastre, né? Eu queria agradecer primeiro a presença de vocês e a feira também pelo convite. É um orgulho para mim participar da 13ª edição da Feira do Livro. Um autor estreante, né? É até uma audácia da feira convidar um autor para um salão de ideias que está lançando o seu primeiro livro. Pretendo falar um pouquinho do meu amor pela literatura, né? Que eu acho que é o que mais sobressai. Eu trabalho, eu tenho uma empresa, sou formado em administração, porque não dá para viver de literatura no Brasil, infelizmente são poucos os que conseguem isso, muito famosos, né? Então a gente tem que manter uma segunda ocupação. Agora, a música foi uma época da minha vida que eu toquei, que eu tive conjuntos de blues, de rock, mas a literatura, na verdade, ela vinha até antes do que a música, né? Eu leio muito, e leio desde de criança, desde muito pequeno, muito jovenzinho, eu já me pegava, assim que eu me alfabetizei, eu já comecei a ler. Eu fui uma criança, sou ainda muito tímido, né? Então, os livros foram, assim, meus primeiros amigos, né? Como eu não tinha aquela facilidade de chegar em pessoas e arrumar amizades, eu conhecia a visão do outro através dos livros. Foi através dos livros que eu consegui começar a me socializar, né? Eu tinha sempre uma impressão, quando criança, que eu estava no lugar errado, assim, uma sensação de deslocamento. Eu sempre achava que eu estava mais à esquerda ou mais à direita do lugar onde eu deveria estar, né? Então eu ficava mais na minha, e isso me levou naturalmente para a leitura, para os livros, né? E comecei a escrever também muito cedo. Com 13 anos, 12 anos, assim, eu já escrevia peças de teatro para amigos na escola. Costumo brincar que eu comecei a escrever por causa de um morcego numa mochila, que foi o seguinte. Quando eu tinha 6 anos, eu não sei como é que chama antes, na época chamava pré-primário, que era aquele negócio antes do primeiro ano na escola, né? Eu fazia o pré-primário numa escola aqui em Ribeirão, e nessa escola tinha um vestiário, onde as crianças deixavam ali as bolsas, né? Para fazer as atividades, deixavam as bolsas lá. Não eram essas mochilas que é hoje em dia comprada, era mochila de pano mesmo, de tecido, né? Mochila costurada em casa. E eu estava um dia entrando nesse vestiário e vinha saindo uns 3, 4 meninos assim, deram um esbarrão em mim e saíram rindo, morrendo da risada. Eu entrei no vestiário, peguei minha bolsa e tinha um morcego morto lá dentro. Aqueles moleques lá colocaram o morcego na minha bolsa, entendeu? E aquilo me marcou demais, assim, eu fiquei muito triste com aquilo, porque eu tinha 6 anos, eu achava que todo mundo era legal, que eu não entendia essa maldade gratuita, né, das pessoas. Bom, mas passou. Quando eu tinha 12 anos, aí já na escola, eu tive que fazer uma redação. A professora falou assim, olha, vocês vão escrever sobre algum fato marcante da vida de vocês. Aí, lógico que eu falei, bom, vou escrever sobre a história do morcego lá, né? E escrevi, entreguei. Quando ela foi devolver a redação com as notas, ela então me chamou na frente da sala, e muito emocionada, ela leu a redação para todo mundo, para a sala toda, e começou a me elogiar muito, né? Tecer vários elogios, disse que eu escrevia muito bem, que eu tinha um estilo bonito de escrever, que eu deveria continuar, enfim. Elogiou bastante, aquilo me deixou muito orgulhoso, né? Foi a primeira vez que eu fui admirado por alguma coisa que eu escrevi, né? Então aquilo mexeu muito comigo. Alexandre, deixa eu fazer uma parte. Para que vocês entendam o meu papel aqui, a minha vida sempre teve uma paralela em educação e empresas, na área de recursos humanos, tá? Então, de vez em quando, eu vou me ancorar nessa experiência, né?
A questão de uma semana que eu conversava com o vice-presidente da Academia Ribeirão-Pretana de Educação, e a gente, que é o professor João Alberto de Andrade Veloso, e nós conversávamos um pouquinho sobre isso que você acabou de falar. O professor que estimula. Faça uma intervenção aí. Você se sentiu desafiado, estimulado ou inspirado pelo professor? Acho que tudo isso. A gente sabe, todo mundo diz que a escola... Eu sempre estudei em escola estadual, né? Mas a escola estadual, na época que eu estudava, tinha uma qualidade excelente, né? Sem ser saudosista, né? Sim, mas a qualidade era ótima. Eu conheci muito de literatura por causa da escola, né? Então eu me senti tudo isso. Então a importância do professor estimular o aluno a ler é enorme. Eu não sei se tem mais professores na plateia, provavelmente, né? Isso são heróis, são Dom Quixotes hoje, né? Da literatura, porque seguram essa bandeira. Posso fazer uma pergunta? Por favor, quem é professor aqui? Levanta a mão. As duas, gostei. Obrigado. Então, então eu me senti estimulado, foi importantíssimo. Eu não esqueço dessa professora e não vou esquecer jamais, né? Até porque ela disse uma frase que você tem um jeito bonito de escrever. E nessa época eu já estava encantado pela literatura, né? A gente, quando tem 12 anos, a gente é obrigado ali na escola a ler os clássicos, né? Machado de Assis, José de Alencar, Eça de Queiroz. E as pessoas geralmente não gostam, né? As crianças odeiam, porque a gente não tem idade para entender aqueles livros todos, né? O maior motivo dos adultos não gostarem de literatura são esses clássicos que... Você vê aí, Alexandre, uma questão de adequação por faixa etária? Sim. É inadequado. Você não tem como você entender o Machado de Assis com 10 anos, com 12 anos de idade. Né? E isso faz um desserviço à literatura. Mais uma intervenção, né? Sobre enriquecimento de vocabulário, recentemente eu li alguma coisa assim. Quando Shakespeare escreveu suas obras, a língua inglesa tinha 34 mil vocábulos e ele conseguiu fazer o que ele fez, né? Se não me engano, o dicionário Aurélio, aí, que é um dos mais conhecidos aí no país, ele tem 350 mil verbetes. E uma pessoa culta, com nível universitário no país, usa aproximadamente 33 mil vocábulos, né? E essa semana eu tive uma experiência, a gente está em semana de exames finais no primeiro semestre. Eu dei uma obra para os alunos lerem, pedi um relatório de leitura, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, para fazer uma abordagem da questão do poder e da liderança, né? E eu fiquei assim muito gratificado, porque todos manifestaram uma imensa dificuldade, todos. Mas uns 10 alunos manifestaram um imenso prazer de retomar o dicionário nas mãos. Assim, professor, eu precisei pegar o dicionário para continuar lendo. Eu me senti realizado só por aí, né? E como é que você vê essa questão? Um jovem de hoje... Tudo bem que nós temos aí essas obras disponíveis em todos os formatos possíveis. Como é que você avalia essa questão? E nós percebemos também que o vocabulário do jovem, até pelas comunicações rápidas, né? MSN, SMS, Twitter, é um vocabulário pobre, muito mais iconográfico, sinalizado. Como é que você avalia essa questão de um jovem hoje ler Machado de Assis ou José de Alencar? É exatamente isso que eu estava falando, né? A internet, ela é maravilhosa porque traz muitas coisas, mas ela traz coisas boas e coisas ruins. Então, não é nem um pouco popular ler Machado de Assis. A gente não gosta de ler na escola por uma faixa etária e depois a gente nunca mais lê. Mas se você não tiver um repertório de leitura bom, você não consegue filtrar todas essas informações que a gente recebe hoje na internet. Então, o nosso vocabulário cai, o nosso poder, o nosso senso crítico para avaliar essas informações
cai, você no final do dia, você está cansado de tanta informação que tem e quase nada relevante, né? A formação, eu sei, eu estava dizendo exatamente que as crianças não gostam de ler Machado de Assis na escola, mas um pouco depois isso deveria sim fazer parte, porque você consegue ter mais condições de entender as sutilezas dessa narrativa, né? Para mim foi um pouco diferente, porque eu já me apaixonei pela forma, pelo tratamento narrativo do Machado de Assis. Eu não tinha idade para entender o Dom Casmurro, aquela coisa, se o Bentinho traiu ou não traiu a Capitu, que tem livros até hoje sobre isso, né? Autoridades discutem isso até hoje. É lógico que eu com 12 anos não tinha a mínima condição de entender aquele universo, mas a forma como o Machado escrevia, aquilo me cativou já com 12 anos. Meus amigos odiavam. Eu cheguei na escola no dia seguinte e estava todo mundo falando, revoltadíssimo, falando, nossa, mas pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver, esse livro, por que nós estamos tendo que ler isso? Todo mundo xingando. E eu estava adorando, porque eu adorei ler Machado de Assis, né? Por causa da forma dele, os capítulos longos, capítulos curtos, aquilo me pegou. O Machado ele tem uma coisa que ele fala direto com o leitor. Principalmente em Dom Casmurro, ele usa, às vezes, capítulos que ele coloca o nome do capítulo, todos os capítulos têm nome, ele coloca o nome do capítulo dizendo com o leitor, né? Eu me lembro de um capítulo no Machado de Assis, que é quando a Capitu e o Bentinho ainda estão adolescentes, o Bentinho já apaixonado por ela, né? E ele a convence a deixar que ele faça um penteado nela. E ele começa a fazer o penteado nela, ele começa o capítulo assim, ele descrevendo as sensações que ele tem de tocar a ponta dos dedos na nuca da Capitu, e ele deseja que o cabelo dela seja interminável, para ele continuar com aquela história, e aquilo vai crescendo, e o capítulo vai ganhando forma, e aquilo vai ficando bonito, você vai entrando naquele êxtase, a hora que você está no auge do capítulo, ele fala assim, se isso vos parecer enfático, desgraçado leitor, é porque nunca penteasse uma pequena, nunca tocasse com as mãos adolescentes o cabelo de uma ninfa. Uma ninfa. Então aquilo me encantava demais, eu não entendia como meus amigos não entendiam aquilo. Vamos fazer um salto aqui para o presente, né? E é nada estimulado para se ler, né? Eu me encanto com literatura por razões que eu me encantei em ser um autor, em escrever, né? Eu dizia do Machado de Assis. Deixa eu fazer uma parte aqui. Quando você se refere ao morcego na mochila, né? Você se sentiu valorizado, reconhecido, um ser no mundo, né? Foi isso? Exatamente, essa é a diferença. Quando você é reconhecido por alguma função intelectual que você adquiriu e conseguiu passar, você começa a se reconhecer como indivíduo. Que recomendação você faria, se pudesse, para o jovem, baseado na sua experiência, se sentir estimulado a elaborar uma ideia, comunicar essa ideia? Porque a gente percebe uma grande resistência nesse sentido. O que você recomendaria, Alexandre? Ler. Ler. Tem que ler muito, né? Você disse ler. Frequentemente, nas minhas primeiras avaliações, eu escrevo essas 3 palavras no rodapé de todas elas escritas. Coincidência ou não, né? Obrigado. Mas é a única forma que eu conheço, pelo menos, né? Se a gente não lê... E a literatura, ela tem um tempo, ela é mais lenta, né? Então a gente está acostumado com televisão, com cinema, e a literatura ela precisa de introspecção, ela precisa de um tempo mais lento para acontecer. Então isso também é um travo, as pessoas não leem muito porque elas não se permitem mais esse tempo hoje em dia, né? Vamos aprofundar um pouquinho. Você percebe alguma preguiça? Eu diria preguiça mental, parece um pleonasmo, né? Toda preguiça é mental. É a preguiça, a falta de estímulo, né, que vem lá da escola, a falta de estímulo pelo que você ouve hoje na mídia, que exalta exatamente o sucesso, o dinheiro, então isso tudo ajuda nessa preguiça, né, a falta de educação, né,
ou a educação falha que nós temos no país, isso tudo estimula ao jovem não se interessar por ler, né? Eu estava dizendo do meu fascínio, né, pelo Machado, pela forma como ele constrói as histórias. Eu vejo que tem bastantes escritores na plateia também, pessoas que eu conheci aqui na feira, né, e acho que elas compartilham comigo esse fascínio que o Machado tem, né, que foi a minha primeira lição em literatura, né? Escrever é você ter armas para construir uma história, né? Não adianta você só narrar a história. Então o Machado era um gênio nisso, e ele é um gênio, e ele ultrapassou o tempo. Há 2 dias atrás, aqui mesmo, teve o Salão do Menalto Braf, e ele estava falando sobre o fascínio dele com o Machado de Assis. O Menalto acho que não está aqui, né? Então eu posso falar. Ele é um pouquinho mais velho do que eu. Então, quer dizer, fascinou ele e fascinou a mim, e provavelmente vai fascinar o meu filho, que está ali. Oi, filho. Porque esse é o clássico, né? O Machado construía histórias de uma maneira singular. Um pouco antes do Dom Casmurro, 10 anos antes, não um pouco, ele lançou um livro, você com certeza conhece, todo mundo aqui conhece, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro importantíssimo na obra do Machado, que é o que faz a cisão entre a fase romântica do Machado para o realismo, né? E nesse livro, então, é um deleite de construção de história. Esse ele fala com o leitor, ele para a história no meio, fala, não, está muito chato, eu vou mudar isso aqui, e muda a história toda. É uma maravilha. Então, aquilo, eu com 12 anos, eu ficava fascinado como ele conseguia construir histórias. Eu vou contar, por exemplo, para exemplificar o que eu estou dizendo, sobre construção literária, tratamento de palavras. Veja, tem um capítulo no Brás Cubas, que é o capítulo que o Brás, né, o personagem, ele vai relatar o enterro, o velório do pai. Então, o pai morreu, ele vai relatar o velório. Pois bem, qualquer outro autor colocaria o quê? Ele ia escrever só um monte de sentimentalidades, frases longas, aquele transbordando emoção, né? Isso é o natural, um texto bem forte, um texto que mostrasse todo o sentimento que o personagem estava sentindo ali no velório do pai, né? O Machado, veja como ele constrói um capítulo de forma genial, né? O capítulo é curtinho, e eu gosto tanto que eu trouxe aqui, eu vou ler o capítulo, vocês vão me permitir. Então, é o velório do pai, ele está escrevendo o velório do pai, né? O capítulo chama-se Notas. E o Machado escreve assim, ó: soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, tocheiros, convites, convidados que entravam lentamente, a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão a prego e martelo, 6 pessoas que tomam da essa e o levantam e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre e o colocam em cima e traspassam e apertam as correias, o rodar do coche, o rodar dos carros, um a um. Isto, que parece um simples inventário, eram notas que eu havia tomado para um capítulo triste e vulgar que não escrevo. Então vejam, ao invés de ele tomar o caminho clássico de descrever a cena do velório, ele pega fatos, pessoas, algumas, ele vai fazer um inventário dessas situações, coisas objetivas. Uma lista, né? Uma lista. E no final ele diz isso que parece um simples inventário, são notas que eu tomei para um capítulo triste e vulgar que eu não escrevo. Então, quando ele se nega a escrever, aquilo é tão forte para ele, que ele se nega a escrever aquilo veio com uma carga para mim, que estava lendo o romance, muito maior, uma carga emotiva muito maior. Eu voltei umas 10 vezes nesse capítulo, porque é genial o caminho que ele tomou para escrever, né? Então, essa foi a minha primeira lição em literatura, construir histórias. Eu acho isso muito, muito importante para um autor.